Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Essa é uma atividade que está compreendida na 11ª semana de aula, que vão dos dias 10 ao dia 15 de maio, ou seja, semana passada, viu, gente? Então nós vamos realizar essa semana 4 correções, que existem turmas do 8º ano que foram disponibilizadas 4 atividades, beleza? Então na primeira questão nós temos o seguinte, na igualdade, raiz quadrada de 64 igual a 8. Pede-se o radicando, a raiz e o índice. Gente, essa questão é uma questão bem simples, mas que eu percebi que muitos alunos tiveram dificuldade. Mas professor, por que tiveram essa dificuldade? Número 1, falta de atenção, porque na própria atividade, antes do questionário, existe um conteúdo que é disponibilizado para vocês. Se vocês tivessem feito a leitura, facilmente vocês teriam resolvido essa questão. E ainda tem a questão das videoaulas. Então, por favor, aluno, antes de você tentar resolver a questão, leia o conteúdo 1, 2, 3 vezes, assista a videoaula. Se mesmo assim persistirem as dúvidas, vocês têm o meu contato. Entre em contato. Professor, não entendi essa questão. Me explique ela. É a melhor maneira que você tem de estar aprendendo, certo, gente? Compreendendo todo esse momento muito complicado. Então, vamos para a resolução da primeira questão. Então, na igualdade, raiz quadrada de 64 igual a 8, pede-se o radicando, a raiz e o índice. Gente, então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Um exemplo aqui similar, que é o seguinte. Quando você tem, por exemplo, lá no probleminha, trazia esse exemplo, lá no conteúdo, né? Raiz cúbica. Primeira situação que é interessante que você saiba. Raiz cúbica de 8 igual a 2. Primeira situaçãozinha aqui. Veja esse exemplo, tá? Nós temos esse exemplozinho aqui. Uma coisa interessante. Esse 3 aqui que está aqui, nós chamamos de índice, tá? Índice. É importante. Por que esse índice ele é tão importante, professor? Porque ele que dá nome à raiz. Quando o índice é 3, nós chamamos a raiz de raiz cúbica. Beleza? Se por acaso o índice fosse 4, seria raiz quarta. Se o índice fosse 5, seria raiz quinta. Se o índice for 2, que é o caso da situação, nós vamos chamar de raiz quadrada. Ah, professor, mas aqui não aparece o número 2. Por que não aparece o número 2, professor? Porque é facultativo, gente. A utilização do 2 aqui ele é facultativo. Subtende-se que ali tenha 2. Então, eu não preciso estar escrevendo o número 2. Então, geralmente, uma raiz quadrada vai vir assim, ó. E aí você vai perceber que o índice aqui não é 0. Tá? O índice que você vai colocar aqui não é 0. O índice é 2, gente. Porque a raiz quadrada, o índice numa raiz, ele é maior ou igual que 2. Ou seja, não existe um índice menor do que 2. O menor índice possível de uma raiz, gente, é 2. Beleza? Não existe o índice 1, índice 0, índice negativo. O índice é 2. Então, neste caso, quando você vai resolver uma raiz, geralmente, na maioria das vezes, em qualquer livro que você pegar, dificilmente você vai ter o índice igual a 2 numa raiz quadrada. Geralmente ele vai vir sem o índice, vai vir com o índice zerado. E aí eu tenho que saber que toda vez que o índice for 2, ou seja, o índice vier zerado, né? Vou colocar aqui o exemplo. Eu vou ler como? Eu já sei que subtende-se que aqui é 2. Já sei que o índice é 2. Então, como é que eu leio essa raiz? Nós lemos ela raiz quadrada. E se o índice fosse 4? Se o índice fosse 4, vou dar um exemplo aqui. Raiz quarta de 16. Então tá aqui. Índice é 4. Se o índice for 4, então eu vou ler como sendo raiz quarta de 16. E assim por diante. Se for 5, raiz quinta. Então o índice ele tem um papel fundamental na leitura do radical, para identificar que radical é esse que nós estamos trabalhando. Gente, dentro da estrutura da raiz, que é esse número que se encontra aqui, ele é chamado de radicando.
radicando. Todo número que está dentro, está compreendido na parte interior da estrutura da raiz é chamado de radicando. Da estrutura do radical é chamado de radicando, tá? Esse conjunto aqui, ó, que é o índice com radicando, que está compreendido dentro dessa estrutura aqui, ó, que é essa estruturazinha aqui de vermelho que eu estou cobrindo de azul, ele recebe o nome de radical, é o radical, tá? Índice com radicando é o radical. E o resultado nós chamamos de raiz. Qual é a raiz quadrada de... Qual é a raiz cúbica de 8? É 2. Então, a raiz é o resultado que está aqui, ó. Então, são alguns elementos que formam um radical, certo? A estrutura de uma raiz. Então, vou apagar aqui e vou responder a letra A. Então, quem é o radicando aqui? Gente, o radicando é quem está dentro da estrutura, ó, 64. Então, aqui, quem é o radicando? 64. Quem é a raiz? A raiz é o nosso resultado, ó, 8. Então, a raiz é 8. E qual é o índice? Veja bem, ó. Como o índice aqui você não consegue perceber nenhum valor numérico, significa que o índice é 2. Então, índice, ó, 2, pois é uma raiz quadrada. Então, está respondida a primeira questão. A segunda questão, calcule a raiz quadrada do número 4. Gente, raiz quadrada, como é que tu calcula a raiz? Muitos alunos confundem raiz e calculam a metade. Ah, qual é a raiz quadrada? Por quê? Coincidentemente, a raiz quadrada do número 4 equivale a 2. Mas não é porque é a metade do 4. Não tem nada a ver com metade, certo? Vamos ver aqui a justificativa. Qual é a raiz quadrada do número 4? É 2. Mas por que é 2, professor? Pois 2 vezes 2 equivale a 4. Mas por que é 2 vezes 2, professor? Porque 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 2. Ou seja, eu vou linkar radiciação com potência, gente. Por quê, professor? Porque radiciação e potenciação são operações inversas, assim como a adição ela é o inverso da subtração. A multiplicação e a divisão são operações inversas. A potência e os radicais são também operações inversas, tá? Beleza? No segundo exemplo da letra B, nós temos, ó, a raiz quadrada de 49 é 7. Por que é 7, professor? Porque 7 vezes 7 equivale a 49. Ou seja, o 7 aqui está se repetindo quantas vezes, gente? 2 vezes, né? A repetição do 7 aqui é 7 duas vezes, ou seja, é o 7 elevado a 2. Não é uma raiz quadrada, o índice não é 2, então ele é uma potência de expoente 2. Então, esse é o link que você vai ter. Beleza, gente? E qual é a raiz quadrada de 169, gente? É 13. Por que é 13? Pois 13 vezes 13 equivale a 169. E novamente você vai perceber que o 13 vezes 13 é um produto de dois fatores iguais. O 13 ele aparece quantas vezes dentro dessa multiplicação? 2 vezes. Então, 13 elevado a 2. Beleza, gente? Então, tá aqui, ó. 13 elevado a 2. E na letra D, nós temos aqui a raiz quadrada do 64. E a raiz quadrada do 64, que nós já sabemos aqui, que nós já resolvemos ali em cima, ó, a primeira questão é 8. Pois 8 vezes 8 é igual a 64. Mas eu tenho certeza que alguns alunos vão dizer que a raiz quadrada de 64 é 32, tá? Mas não é, é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado, equivale a 64. Se tu não entendeu essa justificativa, observa aqui esse exemplo. Raiz cúbica do número 8. Qual é a raiz cúbica do número 8? A raiz cúbica do número 8 é 2. Por que é 2, professor? Mas o 2 não é o resultado da raiz quadrada do número 4? Não é, gente? Mas não tem nada a ver, não. A raiz cúbica, observe, raiz cúbica já mudou o radical. Ali era uma raiz quadrada, agora aqui é uma raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica do 8? É 2. Por que é 2, professor? Porque 2 vezes 2 vezes 2 equivale a 8. Ó. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. E aqui eu já estou percebendo que na raiz cúbica, um número só é raiz cúbica quando ele é repetido 3 vezes
dentro da multiplicação, ou seja, são 3 fatores iguais que multiplicados equivalem a 8. Ou seja, ó, o 2 repetiu 3 vezes, então é o 2 elevado a 3. Olha só. O índice é 3 e a potência é 2 elevado a 3. Então eu busco é assim que você busca resolver a raiz, seja ela qual for. Se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica. Eu tenho que entender que a justificativa de um radical é justamente sua operação inversa, é a prova real. Beleza, gente? Vamos agora para a terceira questão. Aí nós acabamos de resolver, né, gente? A letra A da terceira. Calcule a raiz cúbica de 8. Então tá aí. A raiz cúbica do número 8, ó, é 2. Por que é 2? Pois 2 vezes 2 vezes... Ou seja, o 2 repetido 3 vezes, ó, o resultado equivale a 8. Porque eu vou multiplicar 2 vezes 2 é 4. E o resultado 4 vezes 2, 8. Então aqui eu percebi que repetiu 3 vezes. Então, ou seja, 2 elevado a 3. Porque quando é uma raiz cúbica, obrigatoriamente eu vou ter que repetir 3 vezes. Se fosse uma raiz quarta, eu buscaria um número que, repetido 4 vezes, ao calcular sua multiplicação, compreenderia aquele número do radicando e assim por diante. Perceba, ó, que o resultado aqui da justificativa, ele coincide com o radicando, sempre. Tá? E aqui na terceira questão, a raiz cúbica de 1000. Qual é a raiz cúbica de 1000, gente? É o 10, né? Por que é 10, professor? Porque 10 vezes 10 vezes 10 equivalem a 1000. Certo, gente? 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 mil. Então, ou seja, é o 10 elevado a 3. Repetir 3 vezes. Então, você consegue perceber as similaridades. Então, está aqui a justificativa do 1000 com o seu radicando. E por último, gente, não menos importante, calcular a raiz quadrada de números decimais. Tá? Alguns números decimais é possível que você calcule a raiz quadrada. Tá? Raiz quadrada, que é bem mais simples do que calcular uma outra raiz, raiz cúbica, raiz quarta, assim por diante. Ah, professor, senti muita dificuldade nessa questão. Novamente, o último tópico do conteúdo que antecede o questionário falava justamente da raiz quadrada de alguns números decimais. Tinha alguns exemplos respondidos lá na videoaula, foi tratado também sobre isso, então é muito importante que você tenha atenção redobrada. Gente, essas aulas, por serem à distância, não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, porque tem aluno aqui que, infelizmente, não lê o enunciado. Você não deve fazer de qualquer jeito. A gente tem que primar aqui, gente, não é por nota aprovativa, não é por conhecimento. A história nos diz, o tempo está mudando, gente. O que vai prevalecer é o seu conhecimento. Não é uma nota 10, 8, você conseguiu tirar 10 o ano todinho, você chega no seu primeiro emprego e você não consegue raciocinar o que você tem que fazer. A gente tem que primar pelo conhecimento. Então vamos lá. Vamos calcular o valor da raiz quadrada de 1,44. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui neste caso é transformar esse número, tá, que é um número decimal 1,44, na sua forma fracionária, que foi assim que foi ensinado lá no conteúdo que está antes do questionário, beleza? Então, 144 eu vou perceber que ele é um número que ele possui duas casas decimais, tá? Duas casas decimais. Professor, o que são casas decimais? São algarismos localizados depois da vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Então, aqui perceba que eu tenho um 4 e outro 4, ou seja, eu tenho dois elementos, eu tenho dois algarismos, então eu tenho duas casas decimais. Por que eu estou fazendo isso? Porque para transformar em fração, basta que eu faça isso. Ó. Basta que eu considere aqui para o numerador o número sem a vírgula, então se eu desconsiderar a vírgula, fica 144. E no denominador, o que é que eu faço? Eu acrescento sempre o número 1 e conto a quantidade de casas decimais. Existem quantas casas decimais? 2. São duas casas decimais, então eu acrescento 2 zeros. Ó. Então vai ficar 144 sobre 100. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Beleza? E aí eu venho, ó, como é raiz quadrada, ó, continua sendo a raiz quadrada aqui, certo? Só que de 144 sobre 100. E agora ficou fácil. Para calcular a raiz quadrada de uma fração, basta você calcular a raiz quadrada do numerador e depois calcular a raiz quadrada do denominador.
E aí vai ficar assim, ó, gente, ó. Raiz quadrada do 144 sobre a raiz quadrada do número 100. Vou ampliar isso aqui, gente, que não ficou bacana, tá? Então, vou colocar novamente, ó. Raiz quadrada do 144 sobre a raiz quadrada do número 100. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Qual é a raiz quadrada do 144, gente? É 12. Por quê, professor? Porque 12 vezes 12 é 144. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. Por quê, professor? Porque 10 vezes 10 é 100. Veja, perceba que nós estamos trabalhando com raiz quadrada, tá? Então, 12 vezes 12, duas repetições. 10 vezes 10, duas repetições. E aí o que nós vamos ter é o seguinte, ó. O que nós vamos ter é o seguinte. 10, 12 dividido para 10, assim como eu consigo transformar um número decimal em fração, eu consigo transformar uma fração em número decimal. Quando o resultado ele possui apenas um 10 no denominador, significa que ele possui um zero. E o zero está atrelado à quantidade de casas decimais. Então, o número ficaria assim, gente. Com uma casa decimal, eu não teria o 12, eu teria o 1,2, porque aí fica apenas o 2 após a vírgula. Então, está respondida, tá, gente? A letra A. E a letra B, professor, como é que a gente resolve? Fazendo o mesmo procedimento, nós vamos ter o seguinte, ó. Fazendo o mesmo procedimento aqui, nós vamos ter o seguinte. Primeiramente, eu vou pegar aqui o número 0,09, que é um número decimal. Observar que ele possui duas casas decimais, certo? Sabendo disso, vamos representá-lo na forma fracionária. Então, ficaria o quê? Ó? Colocando aqui, para ficar bonitinho. Vai ficar 9, né? Imaginar que esse número sem vírgula fica 009. Só que 0 à esquerda não vale nada. Então, sobra só o 9. Sobre quantas casas decimais? Duas. Então, 9 sobre 100. Ó. Duas casas decimais, 2 zeros. Ó. Duas casas decimais, 2 zeros. Aqui, no 12 sobre 10, possui apenas o 10, ou seja, um zero, ou seja, uma casa decimal. A ligação, a relação é essa. Beleza, gente? Então, agora, sabendo disso, eu vou transformar o 0,09 em fração. Então, está aqui, ó, 9 sobre 100. E aí, sabendo como é que calcula a raiz quadrada de uma fração, basta que você calcule a raiz quadrada do numerador e depois a raiz quadrada do denominador. Então, está aqui, ó, raiz quadrada do numerador, que é 9, e aqui embaixo a raiz quadrada do denominador, que é 100. Agora, qual é a raiz quadrada do 9, gente? É 3, né? Por quê, professor? Porque 3 vezes 3, 9. E a raiz quadrada do 100 é 10. Por quê, professor? Porque 10 vezes 10, 100. E 3 décimos é o mesmo que 0,3. Tá aí, ó. Uma casa decimal, nós temos aqui um zero no denominador. Tá aqui uma casa decimal. 3 décimos é 0,3. Então, gente, está respondida a atividade sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.